Evangelho de Mateus, capítulo 21. Os irmãos estarão responsáveis por leitura uníssona nos versos de número 10 e no verso de número 11. Os irmãos estarão fazendo essa leitura em conjunto. Mas até que o façam, eu estarei encaminhando a leitura dos versículos precedentes. Então os irmãos aguardem e quando eu chegar à altura do verso de número 9, sejam prontos para a leitura dos versos 10 e 11 de uma vez só. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está debaixo de vós, defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso, sentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de um animal de carne. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelos caminhos, e os outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e seguia clamava, dizendo: Hosana ao Filho de Deus, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Eu pergunto e vocês respondem: Quem é este? Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A fascinante personalidade de Jesus Cristo. Vamos dizer juntos, recitando? A fascinante personalidade de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, glorifica o teu Filho e vem glorificar o Pai Celestial neste mundo. Faze nesta noite uma noite de salvação eterna pela fé em Jesus, com obra tua, ó Espírito Santo, mediante a pregação da tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Podem ser assim. A fascinante personalidade de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero reconhecer, admitir, eu faço de maneira pública, que ao longo dos tempos, algumas pessoas exerceram inegável fascínio sobre as multidões. Pessoas que se destacaram em diversas e variadas atividades e exerceram uma atração irresistível. Que a palavra fascínio quer dizer exatamente isso: atração irresistível. Eu reconheço que várias e várias pessoas viveram essa experiência de atraírem multidões e mais multidões. Por exemplo, citando alguns deles, Abraham Lincoln e Roosevelt, ilustres presidentes dos Estados Unidos da América do Norte, Albert Sabin e Vital Brasil, inesquecíveis pesquisadores brasileiros, ainda Shakespeare e Dostoiévski, este escritor alemão e aquele inglês, Sócrates, Platão, Aristóteles, que sem saírem da Grécia, até hoje têm os seus nomes sendo citados nas mais famosas universidades do mundo. Rui Barbosa, brasileiro que chegou ao clímax num discurso feito na Conferência de Haia e que até hoje não foi superado.
Moisés e Davi, que ainda falam ao coração de milhares, de milhões de religiosos espalhados sobre a face da terra. De tal forma, de tal maneira que em política, em medicina, literatura, filosofia, diplomacia, religião e outras áreas, essas e muitas outras personalidades exerceram essa irresistível atração, esse fascínio sobre a personalidade humana, e por isso são citadas nas enciclopédias como grandes vultos da história universal. Em segundo lugar, eu me recordo que numa certa ocasião, depois que já havia iniciado o meu relacionamento com Jesus, depois que já começaram a conhecê-lo melhor, começava a meditar nas páginas das Escrituras, a ler o Novo Testamento, e lia o Novo Testamento avidamente para cada vez mais conhecer esse Jesus tão maravilhoso. Eu fiquei admirado quando estava consultando, por acaso, exatamente uma enciclopédia desses grandes vultos da história universal, e eu fui como que, assim, meio afoitamente buscar entre as dezenas de personalidades ali relacionadas o nome de Jesus Cristo. E qual foi minha surpresa? Folheando página após página, eu passava por esses e muitos outros nomes, mas não chegava ao nome de Jesus Cristo. E num certo momento eu fiquei decepcionado. Eu falei, mas aquele a quem eu estou entregando a minha vida, aquele a quem eu estou entregando o meu coração, aquele a quem eu estou decidindo seguir e ter como o meu Salvador, meu Senhor, não está nas páginas da enciclopédia universal dos grandes vultos da história da humanidade. E fui para casa para pensar e meditar, refletir, porque o nome de Jesus não estava naquela enciclopédia. Foi então que o Espírito do Senhor veio ao meu coração e me esclareceu que Jesus Cristo não poderia nunca estar ao lado de todas estas pessoas, por mais importantes que elas tenham sido. E por uma razão muito simples, é que Jesus Cristo a todos superou. Ele não é colocado ao lado, ele não é colocado em pé de igualdade, ele não é um como os outros, ele é diferente. E quando a Bíblia o apresenta exatamente dessa forma. A sua personalidade exerceu um fascínio inigualável, incomparável, um fascínio extraordinário, único, ímpar, singular. De tal forma que, em terceiro lugar, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que, quando ele entra na cidade de Jerusalém, cercado pelos seus discípulos e pela multidão que acompanhava, pessoas e mais pessoas curiosas, querendo conhecê-lo, querendo estar mais perto dele, querendo aclamá-lo, querendo louvá-lo. Naquele instante, quando ele entra, a sua figura imponente, amável, forte, vitoriosa, vai exercendo esse fascínio. Alguns já o conheciam, quando ele estava vivendo há alguns meses, há alguns anos, havia experimentado na própria vida o efeito de nele crer e de a ele seguir. E essas pessoas estavam ali para glorificá-lo e exaltá-lo. Os outros apenas tinham ouvido dele falar, apenas tinham chegado a notícia. A mídia da época fazia com que a notícia circulava, e a Bíblia diz que a sua fama se estendia de norte a sul, de leste a oeste, e essa divulgação, essa fama, fazia com que as pessoas sempre quisessem estar onde ele se encontrava e queriam conhecê-lo. E aí Jesus Cristo entra na cidade de Jerusalém, e depois que ele entra com essa figura inigualável, essa figura majestosa,
essa figura forte, mas também mansa e humilde, essa figura cheia de amor, essa figura protetora, pastoral, essa figura de líder, essa figura majestosa. As pessoas perguntam diante de toda a reação da multidão, quando vê a multidão clamando e dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E vendo todo aquele movimento, toda aquela adoração, todo aquele entusiasmo, perguntavam: mas quem é este? Quem é este que desperta fascínio? Quem é este que faz as pessoas o adorarem? Quem é este que faz as pessoas o amarem? Quem é este que faz as pessoas entregarem a vida nas mãos dele e passarem a nele, depositarem toda a confiança? E na identificação respondiam dizendo: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Em quarto lugar, se nós fôssemos pensar à luz daquilo que já tem sido dito a respeito de Jesus Cristo, onde quer que o seu nome seja pregado, ensinado, divulgado, quando nós percebemos que ele está e continua sendo divulgado, ele continua sendo objeto de comunicação, seu nome vai sendo cada vez mais espalhado sobre a face da terra, de sorte que os bilhões de pessoas, aos poucos ou rapidamente, vão conhecendo, ele continua sendo apresentado. E assim o foi e continua nos séculos anteriores, no século passado. Spurgeon, Moody, Billy Graham, personalidades também atraentes, que pregavam todavia Jesus Cristo e reuniam outras multidões para ouvirem falar sobre Jesus. E as multidões se juntaram nos séculos anteriores para conhecerem esse Jesus. Hoje, as grandes concentrações estão deixando de existir, como a última que aconteceu na Coreia do Sul, no aeroporto, quando 1 milhão de pessoas se reuniu para ouvir Billy Graham pregar Jesus Cristo. E você vai vendo que o seu nome vai sendo divulgado não mais em concentrações de 1 milhão de pessoas, mas nas igrejas que vão se multiplicando nos bairros, nas cidades. Esse é o poder que Jesus vai exercendo sobre as pessoas, de tal forma que você inegavelmente tem que admitir, você inegavelmente tem que conversar que mais pessoas e mais pessoas estão crendo nele, que mais e mais pessoas estão a ele entregando a sua existência, a sua vida, seu futuro, sua eternidade, estão depositando nele fé, estão depositando nele confiança, e você não tem como contestar, porque de fato primos, parentes, esposos, conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho estão cada vez mais se juntando a essas multidões que vão formando essas igrejas que cada vez mais querem crer em Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Ele tem sido apresentado a milhões e até a bilhões de pessoas, como profeta de Nazaré, mas também como o desejado das nações, o Salvador do mundo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E aí você começa a perceber a importância de Jesus, e você, da mesma forma, não pode ignorar. Porque se você admite, reconhece a importância de personalidades da história universal, você não pode contestar a importância de Jesus Cristo sobre a face da terra. O próprio calendário está dividido antes de Jesus e depois de Jesus, e você não pode fazer de conta que ele não existiu. Você não pode continuar seguindo essas pessoas que estão fazendo tudo exatamente por causa dos bilhões e dos bilhões que eles estão seguindo, acompanhando aqueles que, de maneira ateísta e incrédula, querem esvaziar a sua personalidade, querem desmistificar, querem colocá-lo como um simples homem da Galileia, sem importância, que talvez, na verdade, segundo eles, nem tenha existido. Você precisa deixar estas fileiras e você precisa começar a ter uma outra visão
Você precisa começar a compreender melhor quem é Jesus Cristo, a ponto de também entregar a sua vida nas mãos dele, a ponto de também depositar nele fé, a ponto de nele também depositar confiança. Bem, em quinto lugar, a esta altura você estaria, ou de maneira interessada ou curiosa, estaria perguntando: mas o que foi que Jesus Cristo fez para que exercesse tanto fascínio? O que foi que ele realizou? Qual foi o impacto dele na personalidade humana? O que foi que as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciãos, os homens, as mulheres, os escravos, os senhores, os ricos, os pobres, os doentes, os saudáveis, os ignorantes, os intelectuais, viram nele, para que também passassem a depositar inteira confiança e passassem a nele crer. Porque a esta altura eu entendo, e sendo suficientemente claro, você já percebeu a minha intenção, a intenção de Deus, a intenção do Espírito Santo do Senhor é que você também creia nele. E aí você vai ficar fazendo perguntas que são cabíveis. Tão cabíveis como aquela que Pedro fez para Jesus, indagando dele: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que é que vamos receber? Não vamos enxergar na atitude de Pedro uma pergunta ambiciosa, como quem estivesse querendo fazer uma troca, mas alguém que está querendo se situar, alguém que está querendo tomar uma decisão, alguém que está precisando assumir um compromisso, e um compromisso público de fé, não apenas um compromisso no coração, guardado, escondido, trancado às 7 chaves, que ninguém sabe, ninguém conhece, mas um compromisso público, aberto. Eu também creio em Jesus Cristo, eu também a Ele entreguei a minha vida, eu também o estou seguindo. E aí você, de maneira natural e com propriedade, vai estar indagando sobre as razões de nele crer, de a Ele entregar a sua vida, de você segui-lo. Eu gostaria então de, em sexto lugar, mencionar entre muitas razões, destacando, primeiro, o fato de que Jesus Cristo foi extremamente sensível às pessoas doentes. Eu sei que há uma maneira de se falar isso pomposa: Jesus curava os doentes, mas eu estou querendo que você perceba muito mais do que essa declaração pomposa, religiosa. Jesus Cristo curava os doentes. Estou querendo que você perceba porque ele atraiu as pessoas, porque ele demonstrava uma tremenda sensibilidade para com as pessoas doentes, para com as pessoas que sentiam dores, estavam tomadas pelas enfermidades, e que não havia mais recursos. Todos os recursos se esgotaram, e muito mais naquela época, quando os recursos que hoje existem não existiam, e as pessoas ficavam à mercê do sofrimento, da dor. Os pais, os filhos doentes, os maridos, as esposas, não sabiam o que fazer, como lidar. E ele mostrava uma sensibilidade muito grande. Ele permitia que essas pessoas doentes, todas elas, se aproximassem dele, sem discriminar, fosse o leproso que ninguém tocava e que vivia as avessas na sociedade, os paralíticos, os cegos, todos os marginalizados se aproximavam de Jesus, ele os recebia. E Lucas, o evangelista, que era médico, descreve um desses momentos, uma dessas cenas, da seguinte forma: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças nos traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Quando você abre as páginas da Bíblia, você vai vendo essa sensibilidade de Jesus à dor, ao sofrimento humano. Você o vê curando paralíticos, cegos, surdos, mudos, leprosos, atrofias musculares, hemorragias, gagueiras. Na linguagem médica contemporânea, ele teria curado câncer, AIDS, hepatite, tuberculose, pneumonia, leucemia, osteoporose. Ele curava. E essa sensibilidade
não era apenas uma questão de patentear ou legitimar uma identidade, um ministério, como muitos hoje querem fazer. Olha, eu sou de Deus porque eu faço curas, eu sou de Deus porque eu realizo milagres. É muito mais do que isso, era muito mais, não só porque não voltava nenhum doente. E Lucas, como médico, faz questão de dizer todos eram curados, e este é o diferencial que faz a diferença. Como também não era resultado de buscar uma legitimação para um ministério, era resultado de uma sinceridade, de um coração que sabe o que é a dor, que sabe o que é o sofrimento, que sabe o que é uma angústia, que sabe o que é uma pessoa estar sentindo dores. Ele foi extremamente sensível, e estas pessoas perceberam isso e voltavam para casa falando de Jesus, divulgando o seu nome, abraçando, amando e cheio de gratidão, pregando e ensinando o seu nome, para que outras e mais outras pessoas também pudessem ser por ele abençoadas. Em sétimo lugar, é interessante quando você abre as páginas da Bíblia e as pessoas indagam: mas quem é este? E eles respondem: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Ele tem libertado-nos dos espíritos malignos. Ele tem nos libertado dos demônios. Quando você entra por esse campo, você vai perceber que até hoje existem pessoas que se envolvem com espíritos. Espíritos imundos, espíritos enganadores, espíritos demoníacos. Mas por que as pessoas se envolvem com esses espíritos? Porque eles não são apresentados dessa forma. Eles são apresentados como espíritos de luz. E as pessoas então começam a se relacionar religiosa e espiritualmente com estes espíritos. Só que depois de um certo tempo de relacionamento com esses espíritos, porque eles são enganadores, as pessoas passam a ter a vida perturbada, destruída, infeliz. Ao final de um relacionamento com esses espíritos, negócios, casamentos, famílias, sonhos, planos, tudo desaparece, restando apenas cinzas, frustrações, amarguras e decepções. Mas as pessoas não conseguem se libertar deles. As pessoas não conseguem, porque eles, como espíritos enganadores, eles ameaçam. E eles mantêm as pessoas refém. Ele mantém as pessoas dominadas e controladas. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, ninguém era poupado como não é poupado nos dias de hoje. Essas pessoas acabavam perturbadas ou possuídas pelos demônios. Mas quando chegavam diante de Jesus simplesmente olhava para esses espíritos malignos, para esses demônios, e dizia para eles com a sua voz: saiam dele, saiam dele. Fosse apenas um, como aquele homem mudo, Jesus disse: saiam. Ou fossem 7, como aqueles que estavam em Maria Madalena, Jesus disse para eles: saiam. Sejam os milhares que estavam naquele endemoniado gadareno, lá da cidade de Gadara, Jesus disse: saiam deles. Estes homens, estas mulheres, essas crianças têm direito à liberdade. Liberdade de escolha até para não crerem em mim. Liberdade de decisão até para não me seguirem, mas precisam ser livres. Deus criou os seres humanos livres. E eles não podem ser dominados por quem quer que seja. E quem quer dominá-los vai encontrar Jesus Cristo pela frente, como aquele que garante a liberdade do ser humano até para não crer em Deus. A liberdade do ser humano até para não estar numa igreja. Porque nós fomos feitos
criaturas de Deus livres para tomarmos decisão a respeito do caminho que queremos seguir. E o próprio Jesus, quando se dirige às pessoas exercendo o fascínio, ele tem cuidado ao fazer o convite, dizendo: quem quiser me seguir, aquele que quiser. E assim ele vai facultando às pessoas livre exercício da sua decisão de crer em Jesus Cristo. Não há manipulação religiosa. Não deveria existir manipulação espiritual. A relação com Jesus deve ser uma relação totalmente espontânea, movida pelo Espírito Santo de Deus, como resultado da soberania do Senhor, sim, mas com pleno exercício da personalidade humana, dizendo: eu também quero seguir a Jesus, eu também quero a Jesus amar e a Ele entregar a minha vida. Ainda em oitavo lugar, quero destacar, porque preciso caminhar na direção do encerramento, o fato de que Jesus acabava exercendo um fascínio muito grande sobre as pessoas, quando ele abria os seus lábios para estar ministrando, para estar ensinando, para estar pregando. As pessoas se juntavam às multidões e passavam horas. Eu preciso estar com o relógio na minha frente, porque o relógio me aponta na hora de esgotar a sua paciência de me ouvir. Mas quando Jesus começava a falar, as pessoas perdiam a fome. As pessoas não viam mais o tempo correr, porque a fala de Jesus, o conteúdo da sua ministração, seus ensinos, iam ao encontro das suas necessidades mais profundas. E aquelas palavras chegavam à alma, aquelas palavras chegavam ao espírito, aquelas palavras ministravam, e as pessoas nunca mais eram as mesmas depois que ouviam Jesus Cristo. Não era um blá 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 religioso, social, ou o que quer que fosse. Eram palavras profundas, palavras de vida, palavras ricas, palavras que vinham e supriam as carências, de tal forma que quando você observa a fala de Jesus Cristo, você vai ver não um discurso pomposo, ou um discurso vazio, ou mesmo uma palavra de efeito. Jesus, quando ministrava, ele se preocupava com as pessoas, quer estivessem nas casas, nos montes ou no templo, porque ele sabia quão importante era a vida humana neste tempo presente, diante dos dilemas, diante dos acontecimentos, diante das adversidades, das lutas, das decisões, da existência, do viver e do existir. Ele sabia que as pessoas vivem situações em que elas precisam de orientação, em que elas precisam de uma palavra segura, elas precisam de uma diretriz que lhes dê paz na alma, paz no espírito. E Jesus, então, na medida que você vai lendo os seus discursos, vai percebendo por que aquelas palavras produziam um interesse, e as pessoas se juntavam ávida e interessadamente para ouvir, porque Jesus tratava das situações que eles vivenciavam, das situações que aconteciam no dia a dia, no cotidiano, no amanhecer, ou no anoitecer, ou no transcorrer do dia. De tal forma que você, examinando as palavras de Jesus, você vai ver que ele trata de situações do cotidiano, o segredo da felicidade, os benefícios e malefícios da influência pessoal, a validade da lei dos profetas para os religiosos, a prática da oração, do jejum e das esmolas na vida espiritual, os efeitos negativos da ansiedade e da angústia diária, atitudes que acabam com o casamento e com uma família, a atitude de julgar e condenar os outros, a atitude de criticar os erros alheios, a importância do sacrifício pessoal para a salvação, os sinais do fim do mundo. E as pessoas se juntavam para ouvir, porque as pessoas experimentavam aquilo que Pedro, em um determinado momento, disse para Jesus, quando ele vendo algumas pessoas indo embora e os outros permanecendo, e ele, no exercício da plena liberdade humana, indagou: vocês também não querem ir embora? E eles disseram: Senhor,
diremos nós? Somente tu tens palavras de vida e de vida eterna. De tal maneira, meus irmãos, em nono lugar, concluindo já, chegando ao final desta reflexão, que pretende também a sua fé, que pretende também a sua decisão de crer, de a Ele entregar a sua vida, de receber o seu coração, de a Ele seguir, de tê-lo como seu Senhor e Salvador, como seu Rei, como seu líder, como seu amigo, como seu pastor. Nem Karl Marx, nem Bill Gates, nem Bento XVI, ninguém, absolutamente ninguém, por mais importante que tenha sido, ninguém poderá me proporcionar o fascínio que Jesus proporciona ao abençoar a sua vida. Agora é preciso experimentar, é preciso fazer prova. Ele está pronto para que você o experimente, para que dele você faça a prova, para que você viva uma experiência com ele, de nele crer, de ele confiar, de entregar a sua vida. Eu estive conversando com um moço há pouco tempo atrás, por telefone, quando ele me disse, na conversa que estávamos tendo, fascinado com Jesus, ele dizia para mim no telefone: pastor, a gente pensa que a vida está dando certo, a gente pensa que a vida está dando certo, mas não está dando certo. E ele completou no telefonema, conversando comigo: a gente precisa saber que só com Jesus a vida dá certo. Linguagem dele, que começou o relacionamento com Jesus, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que entregou seu coração nas mãos de Jesus, que passou a crer em Jesus com toda sinceridade. E aí, de fato, eu concluo em 10º lugar, dizendo-lhe: descubra você mesmo, descubra você também, porque é que Jesus é inigualável e incomparável. Creia que Jesus Cristo pode perdoar todos os seus pecados. Não há pecado que Jesus não perdoe, a não ser o pecado de não crer. Porque se a pessoa não crer, como é que ela poderá ser perdoada? A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, o pecado de não crer na obra de Deus através de Jesus Cristo. Você descubra e você experimente os efeitos dos ensinos de Jesus na sua vida diária, nos seus negócios, no seu cotidiano, em que em determinadas situações, em determinados momentos, você curva a sua face e você, com os olhos fechados, num dilema, se dirige a Jesus e diz: Senhor, me orienta o que fazer nesse instante. Nesse momento, quando eu estou para tomar uma decisão nos meus negócios, no meu casamento, na minha vida financeira, na minha vida religiosa, me dá orientação, me dá sabedoria. Experimente. Coloque a pessoa de Jesus Cristo na sua existência, no seu coração, para que você possa ter essa segurança da sua salvação eterna. Porque Jesus Cristo veio principalmente, não apenas lhe dar prosperidade financeira, ele lhe dá, amém, eu não poderia dizer diferente, ele dá prosperidade financeira. Eu tenho visto pessoas que viviam de uma maneira totalmente pobre, porque não sabiam lidar com o dinheiro, ou não sabiam lidar com a falta do dinheiro, e depois elas creem em Jesus, elas progrediram de vida. Chegaram a situações impressionantes, tenho visto ao longo da minha vida, da minha existência. Pessoas que estavam doentes, aí eles recorreram em tratamento médico, sem esvaziar e sem negar hipocritamente a importância da medicina, mas em tratamento médico, pediram a Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, o médico já me deu o remédio, já fiz a consulta, o remédio já está sendo ministrado, eu preciso da tua bênção. E pessoas que estavam em situações que então foram abençoadas através da medicina e foram abençoadas por Deus.
Não apenas Jesus Cristo veio para libertar pessoas de espíritos malignos, de possessões diabólicas, e é preciso que as pessoas tenham liberdade, mas ele veio dar principalmente a vida eterna. E ele dizia: todo aquele que crer em mim tem a vida eterna. Vamos dizer juntos? Todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. E aí eu faço um apelo a você terminando. Entregue sua vida nas mãos de Jesus. Faça uma experiência com Ele. Passe uns dias na sua presença. Se for necessário, alguns meses, um tempo vivendo com Jesus. E então depois você poderá constatar aquilo que outros já constataram. Jesus é inigualável, Ele é incomparável. Jesus é singular. Jesus abençoa minha vida. Eu sou feliz com Jesus. E aí você poderá crer também e cantar, como nós vamos cantar daqui a pouco, um dos hinos do nosso cantor cristão, que diz assim: que delícia é crer em Cristo. Mas você tem que fazer uma experiência, tem que aceitá-lo no seu coração, você tem que viver nessa situação. Pode ser até que seja constrangedora para você no início, com algum amigo, algum empresário, algum conhecido, até para os seus familiares, como foi constrangedor para mim a primeira vez, depois de eu resolver iniciar a minha vida cristã. A minha família não sabia de nada, e eu fui surpreendido no dia seguinte, quando alguém bateu a porta da minha casa. Eu era um garoto de 18 anos, 19 anos, e veio me visitar, porque eu havia mostrado interesse em Jesus Cristo e veio orar comigo. Eu fiquei extremamente constrangido com os meus familiares, fiquei constrangido com os meus irmãos, fiquei constrangido com o meu pai, fiquei constrangido com a minha mãe, porque a partir daquele instante eles passaram a saber que eu também tomara uma decisão na minha vida. Eu ia fazer uma experiência com Jesus. Eu estava recebendo Jesus em meu coração como meu Senhor e Salvador. Talvez isso cause um constrangimento. Alguém até possa fazer disso uma zombaria. Quer dizer que agora você também virou crente? Você agora também está entre aqueles? E aí eu gostaria de lembrar as palavras de Jesus para você. Se esse constrangimento lhe vem à alma, ao seu espírito, ao seu coração, à sua mente, Jesus disse: todo aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Talvez você ainda relutantemente queira adiar essa história e dizer: pastor, eu já entendi, mas vamos deixar isso para a semana que vem, para o mês que vem eu vou pensar melhor. E você tem todo o direito de pensar e refletir melhor, porque afinal de contas é uma decisão. Pela peculiaridade de uma decisão, você sabe das implicações, você tem consciência disso, e você precisa meditar e refletir, e eu concordo com você. Além de ser uma decisão, você também queira pensar e refletir melhor. Mas eu quero lembrar para você a palavra que está registrada no livro, e diz assim: se hoje ouvis a sua voz, não endureçais os nossos corações. Se hoje ouvis, você já entendeu tudo, você foi um privilegiado, uma privilegiada, porque o Espírito Santo esclareceu tudo para você, de tal forma que você agora, e a Bíblia diz assim: eis agora o momento da salvação. Você pode tomar essa decisão, você pode assumir esse compromisso, e você pode começar essa experiência com Jesus. E o que é que eu teria que fazer? Basta que você então ore a Deus, e eu vou pedir a você que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, e você então possa se dirigir a Jesus Cristo. Eu estou ministrando a minha fala, uma fala de alguém que está interessado em que você viva essa experiência, mas agora é um momento seu com Jesus, e um momento de Jesus com você. Agora, o relacionamento pela fé é com Jesus. Eu só posso ajudar, sim, me propõe ajudar, quero ajudar. E você pode, nessa oração, se dirigir a Jesus Cristo, e orando junto comigo agora. Eu também vou orar.
eu posso te ajudar. Você ora junto comigo, você me acompanha nessa oração, você repete, porque este é o momento que eu quero ajudar você. Diga comigo assim agora: Jesus Cristo, Filho de Deus, compreendo perfeitamente que tu estás me dando a oportunidade de crer em ti, depositar em ti a minha fé, a minha confiança, de fazer uma experiência com ti. Estou sendo movido pelo teu Espírito Santo, movido pela tua palavra, e com alegria eu abro a porta do meu coração e te recebo agora em minha vida, como meu Salvador e meu Senhor, meu amigo, meu pastor, meu guia. E te peço que perdoes os meus pecados e ajude em minhas necessidades e me dê a vida eterna. Eu te agradeço por ouvires a minha oração e entrares no meu coração. Muito obrigado, Jesus Cristo, por entrares no meu coração, fazendo parte da minha vida a partir de agora. Um ato de fé, de entrega, de confiança. Para a tua honra, para a tua glória e teu louvor. Amém e amém. Amém? Amém. Você fez essa oração junto comigo? Então você pode cantar conosco agora este que é o livro anunciado, o livro de número 406, eu vou dizer, Antônio.